tema da nossa mensagem de hoje é servindo para a glória de Deus. Servindo para a glória de Deus. Na nossa série de mensagens em 1 Coríntios, capítulo 7, hoje vamos lidar com os versículos 17 a 24. Então, abra sua Bíblia, ou ligue o seu dispositivo. 1 Coríntios, capítulo 7, 17 a 24. Vamos lembrar que desde o versículo 1 desse capítulo, Paulo está respondendo algumas questões a respeito de casamento. Mas nós vamos ver que não é realmente esse o âmago do capítulo. Ele lida com muitas questões a respeito de casamento, de viuvez, de celibato, de divórcio, e nós já passamos por algumas dessas questões. E a partir do verso 25 vamos continuar vendo outras questões que Paulo vai tratar, mas o apóstolo parece fazer um parênteses, parece fazer um interregno aqui, tanto por causa do que ele falou, como por causa daquilo que ele ainda vai falar. E se você tiver com a memória boa, vai se lembrar que nós estamos dando a essa série o nome a respeito da vida cristã de excelência. Excelência da vida cristã. Especificamente, estamos em busca da excelência cristã. A gente poderia dar vários títulos a uma série de pregações sobre 1 Coríntios. Igreja saudável, igreja verdadeira, seria um. Mas estamos falando de vida cristã na igreja local e estamos usando excelência porque é algo que Paulo fala quando ele vai tratar no capítulo 13 do conceito de amor como a Bíblia o apresenta. Ele diz um caminho mais excelente. Quando a gente chega lá, a gente vai ver que amor, em 1 Coríntios 13, tem nada a ver com o conceito de amor que está ao nosso redor. É outra coisa completamente diferente. Inclusive o conceito de amor que muitas vezes está em algumas igrejas. Mas para chegar lá, Paulo vai tratando de diversos assuntos, e no capítulo 7 ele começa a responder perguntas que foram feitas e enviadas a ele numa carta. Perguntas acerca do casamento. Mas Paulo não vai escrever só sobre casamento. E aqui, nos versículos 17 a 24, ele vai falar realmente qual é o pano de fundo por trás, não somente do casamento, mas por trás de tudo que a vida cristã tem e significa. É por isso que o tema da nossa mensagem hoje é servindo para a glória de Deus. E o texto bíblico diz assim, do verso 17 a 24. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Essa é a palavra do Senhor. Fazer um sermão puritano hoje. A primeira coisa que eles faziam era explicar o texto. Então eu vou fazer isso. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Em outras palavras, não tente se tornar aquilo que você não é. E podia ser que alguém estivesse com esse pensamento na igreja de Corinto, embora fosse difícil isso. Dificilmente um judeu ia querer desfazer a circuncisão, se isso fosse possível para ele. E dificilmente um não-judeu, que em muitas versões são gentios, que são chamados assim, dificilmente ele ia querer, mesmo sendo um temente a Deus, se submeter à circuncisão, que a esmagadora maioria dos gentios, ou gregos, que é outro nome aplicado a eles no Novo Testamento, chamava de mutilação. Mas Paulo usa essa situação aqui
para dizer: não tente se tornar aquilo que você não é. Poderia ser, e havia, alguns judeus que queriam obrigar gentios a se circuncidarem, para estarem na igreja, para serem cristãos, judeus que haviam aceitado a fé cristã, mas que achavam que ainda era necessário guardar todos os rituais judeus, tipo a circuncisão, a dieta judaica, os dias sagrados ou de descanso dos judeus. E em alguns lugares, eles queriam obrigar os não-judeus a submeterem a essas regras. Isso deu muito trabalho a Paulo. Mas Paulo continua dizendo aqui: não tente se tornar aquilo que você não é. Tudo que Deus faz em nós nos prepara para conhecê-lo e servi-lo. Talvez você não perceba isso no momento, mas Deus conduz tudo em sua vida para conformidade com a vontade dele. E o que Paulo está dizendo aqui é que você não precisa tentar mudar alguma coisa em você para que você chegue mais perto de Deus ou possa fazer a vontade dele. Por isso ele está dizendo: se você é judeu, continue judeu. Se você é gentio, continue gentio. Não busque mudar isso. Qualquer situação que você tiver, Deus vai estar preparando você para servi-lo e para conhecê-lo melhor. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não deve ser aplicado somente a sofrimento ou a situações difíceis, a situações de dor, onde geralmente se aplica esse verso. Quando a gente está numa situação difícil, a gente diz que é para todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu já vi esse versículo ser citado quando eu era bem mais jovem. A gente fazia aquilo que se chamava ar livre. Lembra do ar livre? Se você participou de EBF, você que levantou o braço aí, então você sabe o que é ar livre. A gente botava aquela boca de ferro, sabe o que é boca de ferro? Pois é, aquela corneta, ia para o meio de uma praça e começava a pregar ali. E aí eu me lembro de estar numa igreja em que o fio estava todo remendado, a boca de ferro estava quebrada, aí chegava lá, armava aquilo, botava para lá, não funcionava, o som não saía, começava a dar ruído e tal, falava seu microfone e nada. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou falando em tese, eu vi isso acontecer, eu ouvi isso, entendeu? Mas não é isso que o versículo está dizendo. No entanto, ele pode ser aplicado a várias outras áreas, inclusive aquela situação que você pensa: se eu não estivesse nessa situação, eu poderia servir a Deus melhor. Não, Deus está trabalhando para o seu bem na situação que você está. Então, antes de você pensar, vou mudar isso, vou mudar aquilo, como um judeu que pensasse, se é que algum deles algum dia pensaria em deixar de ser judeu, ou um gentio que quisesse se tornar judeu, porque assim pensasse que fosse agradar a Deus e servir melhor a Deus, pense que Deus está trabalhando em você para o bem. O maior bem que há é o próprio Deus. E os bens subsequentes a isso são a glória de Deus e o Evangelho de Deus. Tanto que no capítulo 9 dessa epístola, no verso 23, Paulo vai dizer: tudo faço pelo Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço pelo Evangelho. Ele estava disposto a ficar na situação que ele estivesse, servindo ao Senhor, porque ele sabia que Deus estava trabalhando nele e através dele trabalhando em outras pessoas então. Verso 19 diz: a circuncisão em si não é nada, e em circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Sinais são importantes, mas não se fie neles. Sinais são importantes, mas não se fie neles. E qualquer sinal, irmãos. Aqui no caso é a circuncisão. Paulo está dizendo: em si ela não é nada. Você fez uma pequena cirurgia. A incircuncisão, a falta dela, também não é nada. Você simplesmente não fez alteração nenhuma. O que vale é se você guarda os mandamentos de Deus. A expressão circuncidai o vosso coração encontra-se no Antigo Testamento, dentro do povo da aliança, onde todo mundo entendia o que significava circuncisão. Mas deve ter sido um choque quando o profeta fala: circuncidai o vosso coração.
E aí alguém olha para si e diz, mas eu sou circuncidado desde o 8º dia. Desde o 8º dia de nascido. E o profeta está dizendo, seu coração não é. Sinais são importantes, irmão. É por isso que a gente não pode ver de sinais, aqueles sinais ditos miraculosos, sobrenaturais. Ouvi a voz de Deus, tive uma visão, tive uma experiência extraordinária. E aqui eu nem estou tocando no ponto de se ela foi verdadeira ou falsa. Você pode ter uma experiência muito verdadeira. Pedro teve uma experiência extremamente verdadeira no Monte da Transfiguração. 2 coisas que a gente precisa lembrar a respeito disso. Você se lembra? Pedro, Tiago, João sobem, vão ao monte com Jesus. Lá, aquele carpinteiro, ou filho de carpinteiro, profeta itinerante, simplesmente se transforma. Marcos diz que as suas roupas brilharam de uma forma, com uma brancura a qual nenhuma lavadora, nenhum lavador conseguiria branquear daquele jeito. O que ele quer dizer é que a glória era extrema, muito extrema. E aparece Moisés, e aparece Elias, e eles conversam com ele. E quando eles tentam falar alguma coisa porque não sabiam o que dizer, uma voz vem do alto dizendo, esse é o meu filho, ouçam a ele é o meu filho amado. E quando tudo desaparece, está lá Jesus de novo, como sempre. E ele diz assim, não digam nada a ninguém, vamos descer, vocês não falam nada disso, a não ser depois da minha ressurreição vocês falem sobre isso. Pedro estava lá, 2 coisas. A primeira é que numa de suas cartas Pedro diz, eu estive lá, mas o importante é que você se volte para a palavra. A âncora da sua fé não pode se fundamentar nisso, como a minha, diria Pedro, não pôde. A segunda coisa que você tem que se lembrar é que Pedro, que esteve nessa experiência, negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Ele foi perguntado 3 vezes, ele disse, eu não conheço esse homem. Eu fico imaginando se em cada uma daquelas vezes, aquela imagem daquele brilho glorioso e branco não veio na mente de Pedro. Que dor interna, né? Como você se sentiria? Eu não sei se eu ia conseguir completar a última vez. Eu acho que já na metade da primeira eu teria saído correndo pelo primeiro buraco que eu achasse. Eu não conheço, e lá está, o brilho, Moisés, Elias. Eu não conheço, e aquela brancura tomando conta. Eu não conheço, esse é o meu filho amado. É por isso que Pedro saiu dali, chorou, diz Mateus, amargamente. Sinais são importantes, irmãos, mas não se fie neles. É o que Paulo está ensinando para a gente aqui. Versos 21 e 22. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor, do mesmo modo. Quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Paulo, muito fácil para você falar isso, você é cidadão romano. Você não tem lugar de fala. Vamos cancelar o Paulo. O Twitter dele em Roma foi... Quem foi Paulo mesmo, irmão? O escravo de Cristo, Paulo, que não tem vontade própria, mas coloca a sua vida e sua morte aos pés de Cristo, é que está dizendo a outros escravos como lidar com a escravidão. Paulo era mais escravo que muitos outros. Olha o que ele diz em Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo podia ser igual aquele cara que sobe no ônibus e dizia, eu podia estar, lembra desse pessoal? Podia estar roubando, matando, fazendo essas coisas. Paulo podia dizer, eu podia estar numa praia, eu podia estar dando aula numa sinagoga. Eu sou cidadão romano, podia estar entre os judeus de Roma, lá tem uma grande comunidade judaica, podia ser um rabino, talvez um chefe de sinagoga, mas eu estou aqui pregando o Evangelho, sendo humilhado, apanhando, esbufeteado, levando a açoite várias vezes, sendo apedrejado, fazendo viagem difícil, quase morrendo afogado, porque em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Eu não sou meu dono. Cristo é meu dono. Quer falar de escravidão? Fala com Paulo. Segundo aos Coríntios, Paulo, cidadão romano. E a vida de escravo de Cristo. O que é que ele diz?
são ministros de Cristo? Paulo está argumentando com relação a falsos mestres que queriam se comparar ou queriam roubar o apostolado dele ou a autoridade apostólica dele, ainda na igreja de Corinto. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. É como se ele estivesse assim de fora, tá? Para o pessoal entendendo. Eu não estou fazendo aqui a minha própria glorificação, eu só quero que vocês percebam a análise. Então, deixa eu falar como se eu estivesse fora de mim. Em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, como se não faltasse mais nada, né? Essas coisas são as coisas exteriores. Isso é o que está vindo de fora, eu tenho que lidar com isso. Mas além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Mas eu podia estar no mar da Galileia, lá na praia. Eu podia estar numa sinagoga em Roma. Eu podia estar dando aula em Jerusalém. Mas eu não sou meu dono. Então Paulo pode falar, você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Eu não vou entrar no fato de que esse versículo implica uma tradução muito difícil a respeito do que são os antecedentes de vários pronomes aqui. Basta para nós a coisa mais perceptível. Paulo está dizendo o seguinte, você pode servir a Cristo sendo escravo, sim, mesmo com todas as limitações que você tem. Irmão, já é amplamente conhecida hoje aquela história dos 2 moravianos, um dos movimentos de avivamento que mais chama a atenção é aquele movimento acontecido no que hoje é boa parte da Alemanha, entre os morávios, onde um despertamento muito grande aconteceu, com reuniões de oração que nunca cessavam e com missionários saindo para todo canto. E é muito conhecida a história daqueles 2 que, sabendo de uma ilha onde só havia escravos e de uma ilha particular, e sabendo que não podiam ir para lá como missionários, tentaram, mas não podiam, o dono não admitia de jeito nenhum. Eles perguntaram, mas se a gente for como escravo? Como escravo pode. Então é isso. Leva a gente para lá. Não vou levar vocês de graça para lá, vocês ainda não são escravos. Então vai o seguinte, a gente se vende para você como escravo. E esse dinheiro que você nos dá, paga a nossa passagem e a gente vai. E foi isso que eles fizeram. E o que se conta é que no dia que os 2 foram embora, a última coisa que eles disseram quando o navio se afastava do porto é que o cordeiro que foi morto receba a glória que lhe é devida. Então não me venha falar que a gente não pode falar de escravos. Nós somos escravos de Cristo. Se você compreende o Evangelho, você é escravo de Cristo. Sendo livre, você é escravo de Cristo. E é por isso que Paulo pode dizer para ele, se você foi chamado sendo escravo, tudo bem, aproveita a ocasião, se der. Essa é uma tradução possível. Aproveita para você se livrar. Mas isso não impede você de servir ao Senhor. Isso não impede você de servir ao Senhor. Diz um comentarista, o Evangelho não traz revoluções sociais, mas espirituais que mudam a sociedade. Para Paulo, a vocação do crente individual é viver diante de Deus em qualquer circunstância. Ele percebe que com a entrada do Evangelho no mundo, a sociedade e a cultura devem mudar. No entanto, ele chama a estabilidade e não a revolução. O próprio Evangelho deve efetuar a mudança. Em qualquer lugar, na vida em que o cristão se encontrar, ali ele precisa viver honrosamente diante de Deus. Está claro
que Paulo considera a vocação como fator determinante na vida de um cristão, ele emite o aviso para evitar circunstâncias que possam pôr em perigo essa vocação. Ou seja, aquelas situações em que alguém poderia argumentar com Paulo: Paulo, mas você não entende minha situação, Paulo. Você não tem a esposa que eu tenho, Paulo. Você não tem o marido que eu tenho. Você não tem os filhos que eu tenho. Você não tem a doença que eu tenho. Paulo, você não é escravo, você é um cidadão romano livre. Paulo levanta essa questão aqui para dizer: olha, não há nada, absolutamente nada, que você vai poder trazer com justiça diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, essa é a razão porque eu não te sirvo. Então não brigue comigo, não. Brigue com o Espírito Santo que fez Paulo registrar essas palavras. Cada vez que você estiver pensando uma desculpa, uma justificativa, cada vez que você estiver dizendo: ninguém sabe o que eu estou passando, primeiro, isso não é verdade, porque Jesus sabe o que você está passando. Se ninguém mais no mundo souber, Jesus sabe. Segundo, há pessoas que podem estar sofrendo muito mais que você em outras circunstâncias. Esse é o problema da gente começar a fazer esse tipo de comparação. Sempre vai aparecer alguém que está em situação pior. É por isso que isso não é muito útil para a gente analisar nada. Terceiro, você está contradizendo a Escritura que diz: você pode servir, e pode servir muito bem, e pode servir com fidelidade o Senhor Jesus, não importa a situação na qual você estiver. Verso 23, vocês foram comprados por preço? Não se tornem escravos de homem. Em 6,20, Paulo usou a mesma expressão, mesmíssima em grego: vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homem. Lá ele aplicava aquilo à imoralidade sexual. Se lembra? Não pega o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Sim, o seu corpo é templo do Espírito Santo, irmão. A Bíblia fala muito mais vezes que a igreja é templo do Espírito Santo, mas ela fala pelo menos uma vez que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso Paulo diz: você não pode pegar o seu corpo, uni-lo a uma meretriz, porque diz: serão dois, uma só carne. A Bíblia não precisa falar 20 vezes uma coisa para ele dizer: agora temos uma doutrina. O que Paulo está dizendo aqui é que nossa consciência não pode ser escravizada por homens. Paulo não está aqui falando a escravos. Lembra? Ele está usando uma ilustração. E ele primeiro usou uma ilustração, judeu e gentio, circunciso e incircunciso. Agora ele está usando uma segunda ilustração, o escravo e o livre, para dizer: não importa se você é judeu, gentio, escravo ou livre, e mais adiante nesse capítulo, se você é casado ou solteiro, viúva ou não, ele está dizendo: você pode servir a Cristo aonde você está. Então aqui ele não está falando para escravos, ele está escrevendo à igreja. E porque ele está escrevendo à igreja, ele não está se referindo à escravidão agora, nesse verso, o 23, ele não está se referindo à escravidão física, mas a outro tipo. Nossa consciência não pode ser escravizada por homens, não importa quais sejam as circunstâncias. 3 textos podem nos ajudar a entender isso. Levítico 25 é um capítulo bem interessante, porque fala de situações em que um israelita poderia se tornar escravo. Por exemplo, ele enfiava os pés pelas mãos nas suas finanças e acabava tendo que se vender como escravo para um israelita. Havia situação também em que ele, por N razões, poderia se tornar escravo de um estrangeiro, um peregrino, que estivesse entre o povo de Israel e que enriquecesse, e que em dado momento acabasse se tornando senhor de israelita. Só que Deus estabelece os critérios sobre os quais um israelita poderia se tornar um escravo. Vejam bem que interessante. Levítico 25 mostra 2 coisas, pelo menos, no mínimo. Uma é que Deus não perdoa dívidas com facilidade. Nunca. Eu fiz um negócio, deu errado, agora eu perdi tudo, eu não tenho como te pagar e tal, eu já vendi meu terreno, eu não tenho, não sei o que e tal. Não, você tem que pagar. Eu vou lá recorrer a Moisés, vou falar com Moisés, vamos ver o que o Senhor falou. O Senhor disse o seguinte: você tem que se vender como escravo para ele pagar essa dívida. Não tem mimimi. Não tem movimento woke. Tem nada disso. Você fez a dívida, você tem que pagar a dívida. A segunda coisa
é que Deus leva muito a sério aquilo que pertence a Ele. Por isso, Ele não vai deixar o seu povo ser simplesmente escravizado, assim como os outros povos escravizados. Havia o ano do jubileu, e no ano do jubileu, a cada 7 semanas de ano, tinha um ano que era o ano do jubileu, e naquele ano toda a dívida era perdoada, todo escravo era liberto. Há no texto dispositivos outros, caso esse escravo consiga, de alguma forma, pagar a sua dívida, ou um parente dele pagar a dívida dele, então ele pode acertar ali com aquele senhor dele, seja um senhor israelita, seja um senhor estrangeiro. Mas é interessante, ele não pode simplesmente chegar lá e pagar, olha, quanto é que ele está devendo? Não, peraí, vamos fazer a conta aqui. Quanto falta para o ano do jubileu? Está lá, irmão. É assim, Deus não perdoa dívidas com facilidade. É por isso que para pagar a dívida do meu pecado, o Senhor Jesus teve que morrer na cruz. Então a dívida aí que fica, perdoa a dívida, como se toda dívida fosse culpa do credor, eu diz, não, você vai pagar. Ah, então está aqui o dinheiro, tá? Olha, falta tanto para o ano do jubileu, ok, já que é assim, faz o cálculo que você vai ter que pagar isso aqui para ele. Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor preza muito o que é dele? A razão que ele dá várias vezes ao longo de Levítico 25, e no último verso que encerra o capítulo é o seguinte, verso 55, porque é a mim que os filhos de Israel servem, eles são meus servos que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então não pense que você vai tratar o meu povo, que eu resgatei do Egito, eles são meus servos, e que vocês vão tratar entre vocês mesmos algum dos meus servos como se fosse qualquer coisa, como se você pudesse agora se apoderar dele. Aliás, ele teria que ser tratado como um diarista. Está no texto. Depois lê Levítico 25. Você vai tratá-lo, ele não é, ele está como escravo, mas você vai tratá-lo como diarista. Meu irmão, não existe nada de dívida histórica na Bíblia. Não tem isso, não. É o contrário. Israel é lembrado sempre assim, vocês foram escravos, tratem bem os escravos de vocês. Vocês foram peregrinos e estrangeiros, tratem bem os peregrinos no meio de vocês. Não é, vocês foram escravos, agora escravizem os outros também, cobrem. Nós sofremos, agora você vai sofrer também. Não, nós sofremos, e porque sabemos o que é esse sofrimento, você, que está agora na condição que nós tivemos, vai ver que nós tratamos você de outra forma. Nós tratamos você de forma diferente. Mas Moisés seria cancelado hoje em dia. Posto isso, ou seja, lá no Antigo Testamento, o conceito de sermos servos, escravos de Deus, o povo de Deus, ele salta para o Novo Testamento. E 2 textos apenas para nos ajudar. Gálatas 5:1, Paulo está tratando da questão da circuncisão, ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele diz que nós somos escravos de Cristo. Agora ele está dizendo que Cristo nos libertou. De quê? Da circuncisão, por exemplo. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Escravidão de consciência. Escravidão à doutrina de homens, a doutrinas inventadas por seres humanos. É isso que o texto está falando. E é disso que Paulo está falando aqui no verso 23, quando ele diz, vocês foram comprados por preço, vocês foram adquiridos, vocês são escravos de Cristo. Não se tornem escravos de homens. Na consciência, na doutrina, no ensino, não se deixem aprisionar por falsos ensinos, como a circuncisão. Mas mais um só para encerrar essa parte, Colossenses 2:20, a respeito de legalismo. Legalismo. Quantos irmãos e irmãs são presos por legalismo? É que você, meu irmão, que é membro aqui da Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro, esse nome é grande, né? A gente fala, terrível. Você não aprendeu legalismo. Pessoas que estão em igrejas, que trocaram o evangelho por alguma coisa legalista, elas são prisioneiras. Elas vivem como se tivessem bolas de ferro presas no tornozelo. A consciência culpada o tempo todo.
acusações o tempo todo. Paulo diz aos Colossenses: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Você e eu que somos escravos de Cristo, não podemos ser escravos de mais ninguém. Não na nossa consciência, não no nosso ensino, não na nossa doutrina, não na nossa vida cristã. Você pode até se vender como escravo, como os moravianos fizeram. E você vai fazer isso com a mesma alegria que eles fizeram. Mas você não pode se deixar aprisionar por falso ensino, falsa doutrina. Talvez não exista prisão pior do que essa. E você ter um líder que diz para você o que você é, o que você tem que fazer, como você tem que agir, como você tem que falar, como você tem que se vestir, como você tem que se pentear, que música você vai cantar, aonde você pode ir ou não. Sim, eu sou obrigado a abrir um parênteses aqui para dizer, irmãos, nós não somos livres. Paulo diz em outro momento: não useis da liberdade que Cristo deu para dar ocasião à carne, ao pecado. Crentes não fazem o que querem, eles são escravos. Mas eles querem saber o que agrada a Cristo, o que não agrada a Cristo. Eles não estão interessados em serem aprisionados por mentalidade humana. E é isso que o texto tem para nós. Você reparou que eu não tratei do verso 17, que é o primeiro que eu li, nem do 20, que está no meio, nem do 24, porque é daqui que a gente faz a segunda parte de um sermão puritano, que é de onde você tira a doutrina. Então você tem a explicação do texto, você extrai a doutrina e depois você faz as aplicações. E a doutrina aqui, que poderia ser outra também, eu podia trabalhar outro foco aqui. Um texto como esse é capaz de levantar várias doutrinas e muitas outras aplicações. É por isso que a gente consegue pregar um mesmo texto bíblico N vezes ao longo de muitos anos, muitas vezes, e você sempre aprende alguma coisa ali. Agora, essa primeira parte que eu fiz, ela é inalterável. Você não altera o sentido do texto. Você primeiro vê o texto, diz isso. Ok, posto isso, qual é a doutrina que eu vou extrair dessa vez desse texto? Não significa também que de qualquer texto você consiga extrair qualquer doutrina. Não, ela tem que estar presa no texto, irmão. E depois, sim, as aplicações. Então, a doutrina é a seguinte: a preocupação apostólica, então, nos versos 17 e 24, 20 e 24, qual é? Deixa eu reler os versos para você, para que você tenha em mente. 17. No mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Começa a surgir um padrão? Verso 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. A vocação. Quando Paulo falou da situação da escravidão, o comentarista que eu citei disse, Paulo levanta essa questão para que alguém não criasse a ideia de que alguma circunstância de vida pudesse anular a vocação, o chamado. A preocupação apostólica, então, não é primariamente aqui o casamento, mas o serviço, a adoração ao Senhor. Você foi chamado num primeiro momento para ter comunhão com Cristo, comunhão com o Filho de Deus, para ser incluso nele. E num segundo momento você é chamado para servir ao Senhor aonde Ele colocar você. E o primeiro momento é onde você está, quando você é chamado, é vocacionado por Ele. Quando você é salvo, numa linguagem menos técnica. Então essa é a primeira vocação. Você é chamado, é o chamado eficaz. É a vocação eficaz. Quando o Evangelho é pregado e o eleito de Deus ouve, e o Espírito se agrada de unir-se à palavra pregada, regenera o coração, que é impossível da gente fazer, e esse coração regenerado, então, se arrepende e crê. Esse é o primeiro chamado. Você foi chamado à comunhão do Filho de Deus, à família de Deus. Você foi adotado na família de Deus. Agora, Deus chama você para servi-lo.
aonde Ele colocar você. Primeiro, aonde você estiver quando você é salvo, e depois aonde Ele levar você. Você pode não sair nunca daquele lugar, você pode ir para o outro lado do mundo. Então, vou repetir. A preocupação apostólica não é primariamente o casamento, mas o serviço, a adoração ao Senhor. As orientações à igreja sobre qualquer assunto não têm o objetivo de serem soluções para conflitos, dicas para viver melhor ou placas para alcançar a felicidade. Porque a gente tem essa tendência. Ao invés disso, tem como alvo as orientações que Paulo dá à igreja, você se lembra? É isto que ensina em todas as igrejas, final do verso 17. Ao invés disso, tem como alvo equipar os crentes, seja em que condição for, para cumprirem a vontade de Deus e realizarem neste mundo a vontade dele. Em outras palavras, preparam os crentes para manifestar a glória de Deus no mundo. É isso. E para terminar, partindo para a aplicação, nosso problema, vamos começar com as aplicações, nosso problema. A aplicação geralmente era uma última parte de um sermão puritano. E às vezes o cara podia ter 50 aplicações. Eu não vou fazer isso hoje. Tem só 48. Nosso problema com muitos textos da Bíblia é achar que eles estão ali para nos ajudar a viver melhor. Olha aqui um texto que ensina como eu vou terminar com todas as rixas, brigas e picuinhas no meu casamento. Na verdade, esse é o conceito de vitória para muitos crentes hoje. Por essa mesma razão, pensar em vitória contra o pecado, contra a falta de disciplina com as coisas celestiais, vitória contra o falso ensino e outras coisas parece ser algo sem valor, algo desprezado. Vitória é quando eu leio na Bíblia alguma coisa que agora o meu casamento vira aquela harmonia perfeita. Vitória é quando eu leio na Bíblia alguma coisa que agora o meu emprego, minha carreira deslancha e eu vou ganhar e ganhar dinheiro e vou ser patrão de quem antes era meu patrão e por aí vai. Vitória é que eu vou ler alguma coisa que vai mudar algo em mim, a minha saúde vai ser recuperada plenamente e por aí vai. Isso é vitória. Dificilmente você vai ouvir a mesma turma que fala isso, falar de vitória sobre o pecado, falar da vitória da santidade, falar da vitória do uso diário das disciplinas espirituais, ler a Bíblia, orar, ter a comunhão dos santos, participar nos sacramentos ou no memorial, como você fez hoje de manhã com a ceia do Senhor. Isso não é vitória. Isso é... Minha mãe ficou muito chateada com um pastor certa vez, com quem ela foi apresentar um planejamento lá de evangelização, e ela falou sobre evangelizar. E ele virou para ela e falou assim, minha irmã, isso aí é o feijão com arroz. Ele não queria isso, ele queria algo, sabe? Mas é o feijão com arroz que você come todo dia, não é? Ou alguém aqui vive de bobó de camarão o tempo todo? Não, porque se tem, me convida. Que eu vou... Pelo menos uma vez ou outra, mas dificilmente, né? Geralmente é o feijão, arroz de sempre, bota uma farinha ali e a mistura, não é assim que fala? Mas então... E a gente chega com esse conceito errado. Um exemplo que já foi dado, eu vou repetir aqui porque ele é importante, ainda mais com os temas que a gente tem hoje, é Provérbios 22:6. Ensina o menino, ou treina, vamos colocar aí no sentido, treina a criança no caminho que ela provavelmente vai encontrar pela frente, aquilo que ela vai ter que encarar, e se você treina essa criança para isso, então ela vai estar preparada para encontrar isso. Aquilo não é uma promessa, é uma advertência. Está dizendo, se você não prepara a criança para isso, ela vai sair tropeçando ali, porque ela não vai saber lidar com o que vem pela frente. Isso não é promessa de que se você carregar a criança para a igreja todo dia e tal, todo domingo e tal, ela vai virar crente, não. É uma leitura errada do texto. Quantos crentes pensam nesse texto como um aviso para preparar seus filhos para serem peregrinos, forasteiros nesta vida? Esse é um exemplo do que a gente faz quando a gente desloca o sentido do texto bíblico. Olha, um texto maravilhoso, um capítulo inteiro sobre casamento. Agora meu casamento vai para frente, agora vai dar certo. Não, Paulo está dizendo o seguinte, se você for ficar solteiro,
ou solteira, você pode servir ao Senhor com toda a intensidade, com todo o serviço, com toda a fidelidade que agrada a Deus. Se você é casado, você pode servir ao Senhor também do mesmo jeito, inclusive se você for casado ou casada com um não crente. E mesmo se, estando casado ou casada com um não crente, essa pessoa resolver se divorciar, nós já passamos por esse texto, isso não impede você de servir ao Senhor, você vai continuar servindo ao Senhor. E se você ficar viúva ou viúva, você pode continuar servindo ao Senhor. É a vocação que é o assunto ali. Deus chama. Nada aconteceria se Deus não nos vocacionasse, se Ele não nos chamasse. Servir ao Senhor é uma graça da qual nenhum de nós aqui é digno. Você já viu alguém? Eu já vi. Você já viu alguém se defendendo de alguma coisa, dizendo, eu sou uma serva do Senhor. Eu sou servo do Senhor. A pior vergonha que eu passei, vergonha alheia, foi quando eu, na época seminarista, fazia trabalho na região da Serra da Mata, em Minas Gerais. Aquela região de Cataguases, Leopoldina, Astolfo Dutra. E uma vez, o pastor que estava com a gente levou um amigo dele lá, que era um diácono, presidente dos diáconos do Rio de Janeiro, não sei das quantas. A gente tinha o costume de sempre, a última coisa que a gente fazia no domingo, na cidade de Cataguases, era a gente parar lá na lanchonete lá de um senhor, que era sempre, já sabia, a gente ia tomar uma vitamina de banana com aveia e biscoito. Isso é muito bom, por sinal. Pode fazer um mal danado a você se você tomar muitas vezes, mas é muito bom. E a gente estava indo para lá, como sempre, feliz da vida, né? Estava um final de semana, era sempre cansativo. Viajar na sexta-noite, trabalhar sábado, domingo, e depois, no final, retornar. Aí, daqui a pouco, eu vejo aquele irmão, diácono, não sei das quantas lá, ele entrou num outro lanchonete, que a gente nunca entrou lá. Eu passei e ouvi ele falando assim, é que nós somos missionários, então, se você puder fazer um desconto... Você não acha que isso tem a minha cara? Eu corri para o pastor lá e falei, olha, aquele cara está lá fazendo isso, tira ele de lá. Não quero meter nesse troço, não. É um garoto, né? 18 anos, por aí. Aí ele foi lá arrancar o irmão de lá. Eu fiquei com muita vontade de botar ele no ônibus para Manaus. Né? Você é servo, nós somos servos. Isso não pode ser argumento para me trate. Olha, não, eu sou servo e eu não sou digno de ser servo. João Batista tinha isso tão claramente na cabeça. Após mim vem aquele que era antes de mim. Eu não sou digno de me curvar. Você pensa nisso? Me curvando, desatar a sandália. Eu não sou digno de fazer serviço de escravo. Você sabe o que é isso? Entende? Olha, vem cá, desata a sandália aí. Senhor, isso é serviço de escravo. É serviço de escravo, Senhor. Eu estou muito abaixo de escravo. Eu não sou digno de fazer isso. Porém, Deus mesmo é que nos dá esse privilégio quando nos vocaciona, quando nos chama. E eu vou terminar dizendo que isso tem algumas implicações. Primeiro, o serviço é dele, não é nosso. Você não escolhe o serviço. Ele ordena e você faz. Ninguém pode fazer nada se achar que eu faço isso. É por isso, irmãos, que no nosso retiro, o que a gente fala? Né? Tem esse negócio, não, eu só vim para fazer isso, então fique em casa. É a única vez que falar fique em casa funciona bem, tá? Outras vezes esse troço não funciona, não. Eu vim para servir, o que tiver aí eu faço. Segundo, o serviço tem de ser feito do jeito dele, não do nosso. Ele muda quando quer, ele muda para onde ele quiser. Então, Paulo fez a primeira viagem missionária
Ah, sucesso. Teve um monte de problema que ele enfrentou, né? Mas tudo bem. Aí ele vai começar a segunda viagem missionária, muda o companheiro, sai Barnabé, entra Silas, que deu uma briga lá entre eles por causa de João Marcos, né? Aí ele vai, começa e tal, quando ele chega, entrou de, vamos para onde? O Espírito de Jesus não permite. Vamos para onde? O Espírito de Jesus não permite. Aí Paulo para, o que eu faço? Eu ia fazer o mesmo circuito agora para ver se está tudo firme. Jesus achou que não era hora de fazer isso, não. Aí aparece uma visão, um sujeito lá vestido de macedônio, a última moda que se usava em Filipos, Tessalônica e aquela área. E aí ele diz, passa a Macedônia e ajuda. Mas, eu sou escravo, eu queria, mas ele quer. Então eu vou para cá. O chamado é dele. Ele colocou num lugar, agora ele coloca no outro, a gente só faz. O serviço, terceiro, visa o fim que ele tem em mente, não a gente. Por isso mesmo, o serviço visa a glória dele, não a nossa autorrealização. É a glória dele sempre. Não acredite, irmão, se eu pudesse, dependesse de mim, nos últimos 10 anos eu estaria sendo professor de seminário. É uma coisa pela qual eu tenho grande apreciação. Deixa eu reformular. Eu estaria sendo somente professor de seminário. Me dedicando integralmente a isso. Sim, falando sério. Eu sou professor de seminário. Mas, por exemplo, dei aula nesse semestre agora e não vou dar no próximo semestre. Eu sou basicamente pastor de igreja. Já fui convidado para liderar um grande ministério aqui no Brasil. Minha resposta foi, eu sou basicamente um pastor de igreja. E enquanto o Senhor não pega daqui e põe lá, eu não posso fazer outra coisa. Então eu posso fazer assim, no tempo que sobra. Porque não é a nossa autorrealização que conta, é a glória dele. Você não precisa ser missionário, você não precisa ser pastor, professor de seminário, ou qualquer outra coisa para servir ao Senhor. Aonde você estiver, fazendo o que Ele colocou você para fazer, o importante é que você faça de acordo com a vontade dEle. Na última Assembleia da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, 2 preletores, que eu vou poupar de dizer o nome por uma questão de ética, mas são muito conhecidos, pelo menos um deles é muito conhecido, deram 2 palavras completamente diferentes. Um deles pegou lá e disse assim, olha, eu já plantei não sei quantas centenas de igrejas, já treinei mais de 1 milhão de pastores, já mandei mais não sei quantos mil missionários, a nossa igreja já teve tantas congregações e não sei o quê, e foi falando e falou, foi isso. O outro pastor pregou a mensagem oficial e o que eu me lembro da mensagem dele foi dizer isso. Você não precisa estar numa plataforma de conferência. Você não precisa escrever um livro. Você não precisa ser conhecido. Se você estiver pregando o evangelho com fidelidade na sua igreja, o Pai está satisfeito com você e isso é o que importa. Provavelmente você está, meu irmão, no exato lugar que Deus quer você, nesse momento. Isso para acabar com aquela síndrome do se tão somente... Sabe como é que é? Se tão somente eu estivesse em outra situação, se tão somente eu não fosse casado, eu não tivesse casado com essa mulher que me atrapalha, ou com esse marido que não deixa eu fazer a obra que eu queria fazer, ou se eu não tivesse tido filhos, eu talvez fosse mais livre, ou se eu tivesse filhos, então eu poderia ter autoridade para falar sobre o que a Bíblia fala sobre filhos. Se eu tivesse num emprego que eu ganhasse mais, ou se eu fosse patrão, aí sim eu teria tempo de oração, eu podia orar quando eu quisesse. Ou o contrário, se eu fosse empregado, eu teria lá o horário para cumprir, eu ia cumprir aquele horário, feito aquilo, eu posso me dedicar ao Senhor. Meu irmão, tem um princípio na Bíblia que é o seguinte, se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Isso se aplica a várias coisas. Você encontra a pessoa fazendo. Ela está fazendo a obra de Deus, a coisa pequena. Deus pega e põe para fazer mais. É assim que é.
Portanto, onde você estiver, não tem isso de se tão somente. Os brasileiros não costumam falar, em português a gente não costuma falar muito isso, não. Se tão somente, né? A gente fala, se eu... Né? E aí a gente coloca, se não fosse isso, então... Não ia ser então coisa nenhuma, não. Isso não funciona. Isso funciona, sabe aonde? Fórmula de computador. Se, então. Aí dá. Aí você consegue fazer lá alguma coisa. Mas na vida, para servir a Deus, não existe negócio se, então. Não. Deus está conduzindo você através daquilo que você precisa. Na maioria das vezes você não sabe disso. E ainda para terminar, se você não faz uso das disciplinas espirituais alegando uma sua situação de vida, provavelmente você está arranjando desculpas para a sua falta de zelo em relação a Deus. Que é o que nós fazemos. Deixa eu terminar aqui, não com uma nota negativa, mas uma nota positiva, irmão. O Senhor Jesus salvou você e resgatou você, você pertence a Ele. Isso significa que você pode servi-lo e que Ele sabe exatamente onde é que você está. Não tem nada realmente que impeça você de servir ao Senhor. Então, talvez você não consiga ir para aquele navio missionário legal, onde todo mundo fica lá servindo ao Senhor o tempo inteiro, né? E uma das palavras mais sábias que eu ouvi veio de um professor que eu tive no seminário. Na época do seminário, os navios da Operação Mobilização estavam rodando aí pelo mundo e paravam no Brasil. Dulos, o Logos. Eram navios com biblioteca flutuante, paravam num porto, as equipes saíam, visitavam as igrejas, faziam... Tive equipe visitando nossa igreja quando eu era líder de jovens e tal. Mas aí no seminário um professor disse assim, estava todo mundo falando daquilo, né, o navio parado aqui no porto, e todo mundo, gente, eles oram até 1h da manhã, e eles 6h já estão de pé de novo orando e tal. E uma coisa que podia acontecer é que se você se voluntariasse, você podia ir para lá para trabalhar no navio, porque eles precisavam de aumentar o contingente de funcionários, né? Porque para receber pessoas, repor a livraria, ajeitar tudo, preparar, todo dia chegando gente, muita gente visitava todo dia, né? A tripulação só não funcionava, só o pessoal ali da OM, que estava viajando ao longo do mundo aí, dos portos, não dava. Então, pessoas se voluntariavam, né? E era aquele negócio, né? Nossa, eu fiquei lá, foi maravilhoso, a gente orava até 1h30 da madrugada, e depois meu professor falou assim, gente, isso é muito legal, mas eu queria ver você fazer isso sozinho em casa. Fazer lá, com todo mundo fazendo aquele negócio, né? A gente faz. Todo mundo faz, mas quando acaba aquilo, que o pessoal sai e volta para as suas casas, para as suas igrejas, quando você desce do monte da transfiguração, pode ter certeza, lá embaixo tem um demônio ruim de sair. E geralmente esse demônio é a nossa falta de disciplina para Deus. A boa notícia é, Deus comprou você com o sangue do seu precioso Filho. E se Deus vocacionou você, é porque você pode fazer sim. E a hora que ele achar que não é ali, ele vai trocar você. O que você tem que estar fazendo? Trabalhando. Que você se encontrar trabalhando. Não existe pessoa aqui nessa sala que Deus não possa usar para salvar outras pessoas e para edificar o irmão que está sentado ao lado, ou à frente, ou atrás. Todos aqui que são salvos por Jesus, em quem habita o Espírito de Jesus, e que foram comprados pelo sangue de Jesus, podem ser usados por Jesus na sua obra, como servos dele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Depois permaneça em pé para nós cantarmos. E aí, então, a transmissão será encerrada. Deus abençoe você. Fica sempre o nosso convite para que você esteja conosco aqui, no nosso templo, na Tijuca, Rua Marechal Thaumaturgo de Azevedo, 115. 4 quarteirões da Praça Sans Penha. E perto da saída D de Dado, do metrô Uruguai. Será muito bom receber você aqui em nossa igreja, em algum momento que você possa estar conosco. Vamos orar. Pai, nós somos teus servos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a servir ao Senhor com alegria. Nós somos teus servos, comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Nós somos teus servos e somos indignos de ser
servos do Senhor. Nós somos teus servos e não fazemos a tua obra no poder do nosso braço, mas na confiança do poder do teu Espírito. Por isso, toma a todos nós que estamos aqui nessa noite, a todos que ouvem a tua mensagem nesse momento, para que se temos sido remissos, se temos sido negligentes, concede-nos arrependimento, Senhor. Se temos estado desanimados, se achamos que não podemos te servir quando as oportunidades surgem à nossa frente, fortalece-nos, ó Deus. Ajuda-nos a dar o primeiro passo, a ousar dar a palavra, aquela palavra, entregar aquele folheto, fazer aquele convite. Não permita que nenhum dos teus servos aqui presentes, Senhor Deus, seja escravizado pelo medo, pelo receio, por algum equívoco no entendimento da doutrina, mas que libertos dos nossos pecados, libertos da lei, libertos, Senhor Deus, das acusações do diabo, que nós sirvamos ao Senhor com alegria. E que o Senhor utilize cada um dos homens e mulheres dessa igreja para chamar os teus eleitos à salvação e para edificar crentes aonde eles estiverem, Senhor. Continua a levantar neste local missionários, pastores, líderes de igreja. Continua a levantar pessoas que em suas profissões, sejam elas externas ou seja dentro da própria casa, em suas vocações, mesmo quando o mundo não reconhece essas vocações. Continua a levantar pessoas que glorifiquem o nome de Jesus, de modo que o Evangelho seja conhecido em todo o mundo, para que então tenhamos a alegria de ver o Senhor Jesus retornar em glória, para buscar para si, para levar para si os seus servos. Ouve a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.